6 entradas, essa mão tá escondida. 6 entradas e acertamos 5. Pô, foi muito bem. Vamos passar aqui rapidinho quais são? Bora. A gente falou de Tottenham e Leeds, que você lembrou do... Leeds e Newcastle. Leeds e Newcastle, que você, maldito must win, que você... Foi aí que eu perdi. Porque eu fiz Leeds e empate. Isso. E deu Newcastle. Essa foi a única derrota. Mas nesse jogo a gente também deu under 1,5, acertamos. Sim. Que até para lembrar a galera, Zé, naquele momento, quem não viu o programa, a gente falou, olha, é o único risco que o Zé está tomando nessa entrada, de todas as entradas, o único risco um pouquinho maior é esse daí, pelo must win do Newcastle. E justo deu... Não, você acertou mesmo. Você cantou a bola antes. E mais, hein? E quando você falou isso, se eu não me engano, eu ainda falei, cara, eu não tenho medo desse jogo. Eu tinha mais medo do jogo acho que da Itália, que foi Juve e Milan, que foi a outra entrada, clássico, que a gente também colocou under 2,5, acertamos, e coloquei dupla possibilidade, Juve e empate. E acertamos também. E o terceiro... O terceiro foi Hertha Berlim e Bayern de Munique. Que foi, puta, esse a gente 4-1 para o Bayern. 4-1, no primeiro tempo já deu over 2,5 que a gente sugeriu, e obviamente Bayern vitória, então de 5 deu 1. De 6 a gente errou só 1. Detalhe, hein, cara, e dói essas coisas, né? O gol do Newcastle saiu aos 38, 40 do segundo tempo. Até lá a gente tava acertando também. A gente já tava ali no WhatsApp, olha, aí vai dar, já vamos dar o primeiro green. E pau! Foi o primeiro resultado dos 6, a gente já errou, né? Pau! Mas depois a gente recuperou 5-1. Show de bola. Gufo, que jogo você quer começar, meu querido? Vamos com o Canadá e Estados Unidos, que é nesse domingo, 5 da tarde, que é um jogo assim, de muita rivalidade. Sim. Falando de must win, né, Zé? É um must win para os dois lados. Agora tem um pequeno detalhe, assim, porque a rodada da quinta-feira, os Estados Unidos recebem El Salvador, que é o lanterna da chave, da CONCACAF, e o Canadá vai a Honduras. E Honduras, é bom a gente lembrar que Honduras é o osso duro de roer, é o calo nos pés do Canadá, é um time que historicamente traz dificuldades para os canadenses, então a gente pode dizer que o Canadá vai ter dificuldades ou teve dificuldades contra Honduras. Então esse jogo do domingo, ele tem um must win muito grande para o Canadá, porque o Canadá vencendo já vai estar com um pé no Catar. E os Estados Unidos não têm essa necessidade Cara, eu não me lembro grande. de ter visto o Canadá em Copa do Mundo. Eu tenho quase 50 anos. O Canadá jogou qual foi a última vez? Foi uma só vez, em 86. Porra. E quem não se perdeu os 3 jogos, mas eu me lembro de 2 jogadores importantes daquele time. O Lenarduzzi e o Lettieri. Não me lembro disso. Essa era a Copa do Lineker. Tinha um cara que gritava, meu vizinho, Lineker! Era da Inglaterra, foi 86, né? Fazia gol pra cacete. A Copa de 86 foi aquela que o Brasil perdeu para a França nos pênaltis. Né? Que o Zico perdeu aquele pênalti no tempo normal. Dor, cara. E depois converteu nos pênaltis. Mas aquele jogo foi um dos melhores jogos da história de Copa do Mundo. Foi aquele Brasil e França. Foi demais. Jogo lindo. Platini, Tiganagi, Hess. Brasil com Sócrates, Zico, né? Careca. Porra. Era a continuação ainda de 82. Isso. A turma de 82 ali já em fase final, mas puta, que seleção. Era uma seleção incrível. Da hora, né? Careca acho que já estava também, né? Careca, que em 82 a gente não teve centroavante, né? O Serginho, apesar do Dinamite estar no banco e não jogar nunca, o Serginho não fez uma boa Copa, né? E aí em 86 veio o Careca, fez gol em quase tudo que é jogo, né? Josimar, a Copa do Josimar, cara, aquele chute do meio da rua. Sim. O Careca fez um golaço contra a Espanha na entrada, se não me engano foi na estreia. O Careca era foda. Então vamos lá. Vamos ao primeiro card aqui, Zé. Vamos lá. Que é pontos e posição de tabela, que a gente faz sempre, né? Tá bom. O Canadá é o primeiro do grupo com 16 pontos e logo em seguida estão os Estados Unidos com 15, ou seja, um ponto apenas que separa os dois. Lembrando que são 3 classificados diretos da CONCACAF e o 4º colocado vai para a repescagem. Então tá tranquilo, hein? Tá tranquilo, porque Estados Unidos, Canadá e México provavelmente sejam os 3 classificados. Certo. Né? Costa Rica e Panamá estão brigando ali pela 4ª posição. Então, cara, os Estados Unidos não foi para a última Copa. Os Estados Unidos agora não me lembro. Cara, 2018. Não foi, e vou te falar mais. Você está me falando agora... Não, mas termina de falar, vou te contar uma história do Lalas. Lembra do Lalas, aquele zagueiro doidão? De 94. Cara, no final da entrevista, quando os Estados Unidos foi desclassificado, ele estava numa entrevista ao vivo. E ele começou a ser super agressivo, putaço da vida, xingando todo mundo, xingando a comissão. Ele era comentarista. Aí os caras... Então, calma, Lalas. Ele, calma, meu, cacete. E pá. Ele era, falava o que pensava. E ele metendo a boca, sim, realmente chateado de não ter classificado. Mas que bom, vamos ver os Estados Unidos aí, muito bom. Os Estados Unidos fez uma renovação importante, né? Mas o Canadá, Zé, para quem está acompanhando aí futebol de seleções, é a queridinha do mundo das seleções no atual momento.
porque realmente está jogando muito bem, é uma seleção surpreendente. A gente está vendo aí pela primeira vez vários jogadores canadenses em times europeus em situação ou de titularidade ou de destaque, né? Então, pela primeira vez, talvez, na história do futebol canadense, a gente tem realmente uma seleção competitiva. Que legal. Se ela vai fazer um papel interessante na Copa, aí já é outros 500. Mas, por enquanto, no momento, é a seleção que tem mais chamado a atenção de especialistas, jornalistas, observadores, porque realmente é um futebol muito interessante. Confesso que estava por fora. O John Herdman, que é o treinador inglês, né, ele não vai contar com o Alphonso Davies, que é a grande estrela do time, que é talvez o melhor lateral esquerdo do mundo na atualidade, joga no Bayern de Munique, já ganhou 11 títulos pelo Bayern, e na seleção ele joga como ponta, tá? Ele é um atacante na seleção do Canadá e é lateral esquerdo do Bayern. E ele está se recuperando de uma miocardite, então está fora desses jogos agora, dos últimos jogos das eliminatórias, né? E teve aí um pequeno porenzinho também, que o Canadá tinha montado uma pré-temporada de 10 dias para encarar esses 3 jogos, e por causa de surto de Covid em parte do elenco e também por causa do extremo frio que teve lá no Canadá, essa pré-temporada foi cancelada. E o eterno capitão da seleção canadense, o Scott Arfield, também já disse que se aposentar... Olha só que estranho, o cara pediu, vou me aposentar da seleção, com a seleção quase com um pé na Copa. Muito louco, né? Muito louco. Então, esse é um assunto que também que gerou polêmica no Canadá, mas eu não sei quanto isso vai influenciar. Muito bem resolvido, né, cara? Realmente ele sabe o que é da vida. Exatamente. Invejável. Então, Zé, vamos só passar rapidinho aqui, jogadores que estão na seleção, que são titulares em times importantes ou times médios na Europa, mas que trazem muita qualidade para essa seleção canadense. Tá? O goleiro Borjan, que está no Estrela Vermelha da Sérvia, titular lá na Sérvia, do principal time da Sérvia, um dos principais times do oeste europeu. Anos 80, a Estrela Vermelha bombava no mundo. Sim, bombava, um time forte, torcida grande. O zagueiro Cornelius, que está no Panetolikos da Grécia, que é um time pequeno, mas é titular lá. O Steven Vitória está num time pequeno de Portugal, que é o Moreirense, mas está tendo uma experiência muito importante dentro do futebol europeu. O lateral Larias está no Nottingham Forest, que é um time tradicional na Championship, na segunda divisão da Inglaterra. Aí o Stephen Eustáquio, grande contratação do Porto de Portugal, né, que está jogando num time grande e chegou para brigar por titularidade. E aí o Hutchinson, que é um meia que está no Besiktas da Turquia, que é importantíssimo, criador de jogo, que é o camisa 10 desse time da seleção do Canadá. E o Larin, que também é um atacante interessante. Aí você tem o Millar, que está no Basel da Suíça, também titular no Basel. E aqui a grande figura em termos de gols, que é o Jonathan David. Aí caiu um negocinho aqui, mas está tranquilo. Tijolinho. O Jonathan David, viu, Zé, que é o centroavante do Lille da França, foi campeão temporada passada no Lille. Pela seleção fez 18 gols em 23 jogos. Caramba. Então é um cara com muito destaque no campeonato francês e na seleção. Isso que a gente não está falando do Davis. Então, volto a repetir, Zé, nunca na história a gente teve tantos jogadores em situação de destaque ou titularidade canadenses no futebol europeu. Cara, eu acho que você está sendo super bonzinho em dizer os destaques aqui, porque de fato tem um monte de time fraco. Sim. Né? Mas se para eles isso aqui é o highlight, cara, porra, Copa do Mundo eu adoro assistir. Uruguai e Gana, eu assisto todos os jogos. Sim. Só da explicação que você deu aqui, cara, eu vou curtir demais assistir os jogos do Canadá. Enfim, muito bom. Porque eles estão num momento histórico importante, a torcida está conectada, tem toda aquela energia, né? Vamos para a Copa e tal. Isso leva uma seleção, isso embala uma seleção, né? E esses caras, por mais que eles estejam aqui em times mais ou menos pequenos, tirando o Porto e o Lille é um time pequeno, mas é um time que sempre estava ali na ponta da tabela, né? Eles estão, e o Estrela Vermelha, que é um time muito importante também, eles estão ganhando essa experiência, sabe? De estar nos grandes palcos, nos grandes estádios, disputando Champions League, Europa League, disputando jogos importantes dentro do seu próprio campeonato. Pô, isso aí nunca aconteceu antes na história do Canadá. Cara, mas o que você falou no começo do lateral do Bayern, que ele chega na seleção e ele vira um atacante, ele é um ponta. Isso diz muito, né? Que de fato os caras pegam e falam, cara, onde é que você pode resolver o problema aqui? Tudo bem que lá no Bayern é porque provavelmente tem um Lewandowski, uma turma lá na frente. Mas aqui você vai jogar na cara. Preciso de você para resolver aqui. E ele resolve, Zé. Isso é muito louco, né, cara? Ele é o cara que resolve na seleção. Ele não jogando realmente tira muito do futebol do Canadá, porque ele resolve. Então, o Alphonso Davies está em uma excelente época, em excelente momento, né? Já os Estados Unidos, aquilo que a gente falou. Os Estados Unidos têm 3 jogos, 2 em casa e só viaja para enfrentar o Canadá. Então, e os 2 jogos em casa são contra El Salvador e Honduras, que são os 2 últimos da chave. Então, o técnico, o Greg Berhalter, ele já disse, olha, eu vou ir com tudo nos jogos em casa
porque ganhando esses 2 jogos eu garanto a classificação. E contra o Canadá eu vou botar um mistão lá, um mistão da galera. Cara, por que botar mistão contra o rival? Porque ele quer dar descanso às suas grandes estrelas. Leia-se Serginho Dest, do Barcelona, e o Pulisic, do Chelsea, que são os grandes nomes dos Estados Unidos. Cara, peraí. Dos Estados Unidos, os melhores caras são esses também? São as estrelas. São as estrelas? São as estrelas, são os grandes nomes. Tem um monte de turma aqui que, obviamente, está jogando a Major League Soccer. Então, sim, óbvio, né? Porque o campeonato lá está crescendo, legal. Nas 2 seleções tem muitos caras na Major League Soccer. E aí, vamos lá, então, vamos no que interessa para a galera, Zé, que é o card de mercado de gols e odds sugeridas. Tá? Vamos lá. Bota aí na tela, meu querido diretor consagrado, Juninho. Over 0,5 no HT, tá? Que é aquele um golzinho no primeiro tempo. Probabilidade de 44%. A odd sugerida é de 2,27, ou seja, uma odd baixa. Depois a gente vai entender por que essa probabilidade é baixa no próximo card. Tá. Over 1,5, mais de 1 gol na partida, tempo integral. 75% de probabilidade, uma odd de 1,33. E aqui uma odd interessante para o over 2,5, 55%. Ou seja, tem uma probabilidade. Eu sempre digo, Zé, quando a probabilidade é acima de 50%, você tem que olhar com carinho. Aí você traz todas as suas informações sobre o time, sobre o must win, etc. Bom, vale a pena eu ir aqui, porque está acima de 50%. Então, se a odd me leva para um lugar onde as minhas informações estão me levando, sim, e deu match das 2 coisas, vale a pena investir. Então, o over 2,5 está com 55%, uma odd sugerida de 1,82. O over 3,5 aí já fica mais difícil, 37%, uma odd de 2,7. E o BTTS também está um pouco baixo, 40% a probabilidade e a odd sugerida de 2,5. Ambos times marcam, é pouco provável. Né? Eu estou achando que esse jogo aí vai ser um 2-0 ou 2-1. Para o Canadá? Para o Canadá. Essa é o meu feeling, né? E aí, para a gente entender essa questão do over 0,5 no HT, por que isso acontece, chamar aí, Júnior, para botar o outro card, que é quando marcam e sofrem gols. Tá, o Canadá, nessas eliminatórias, como mandante, marcou 61% dos gols no segundo tempo. É um time que termina levando gols e termina fazendo viradas. É um time de segundo tempo. E os Estados Unidos a mesma coisa, marcou, mas mais ainda, marcou 83% dos seus gols no segundo tempo. Ou seja, tudo leva a pensar que esse jogo vai ser resolvido no segundo tempo e teremos gols no segundo tempo. Sim. Tá? E o Canadá, por isso que o over 0,5 está baixo. Entendi. Porque são 2 times que tendem a marcar gols no segundo tempo. Tá. Mas aí é onde eles sofrem gols. O Canadá sofreu 60% dos gols no primeiro tempo e os Estados Unidos também, 60% dos gols no primeiro tempo. Ou seja, são times que sofrem gols no primeiro tempo e marcam mais no segundo. Aí aquela mesma pergunta que você fez no programa anterior, o que conta mais? Defesa ruim ou ataque... ataque ruim contra defesa ruim, o que deu? A defesa ruim, isso. Deu defesa ruim na maioria das vezes. Da defesa ruim. Por isso que eu acho que o primeiro tempo vai ser um 0-0. Tá. E aí no segundo tempo a gente vai ter gols. Tá. Porque você tem o desfalque de um cara muito bom do Canadá. Isso. O Canadá em casa possivelmente classificado. Ou garantir esse jogo, o must win está com o Canadá, porque ele pode garantir classificação nesse jogo. Tá. E os Estados Unidos vai com um mistão. E os Estados Unidos vai com mistão. Entendi. Então. Bom, vamos de quê então? Acho que dupla possibilidade Canadá e empate, para ser bem papai e mamãe, seguro. Sim. E over, o que você vai? Eu iria num over 2,5, porque tá boa a probabilidade, um risco, tá? Eu acho que vai ser... Porque aí depende, né? O over 2,5, se for 2-0, depende da casa que o pessoal vai. Tem casas, Zé, que consideram o 2-0 já um over 2,5. Né? E tem casas que não, que você precisa ter 3 gols para garantir o over 2,5. Então aí você estuda bem a sua casa, como é que ela entende esse mercado de gols. Geralmente o over 2,5... nas casas mais tradicionais, são 3 gols, né? Um 2-1, por exemplo. Mas eu estou nessa dúvida, se vai ser um 2-0 Canadá ou 2-1 Canadá. Tá. Eu estou nesse meio tempo aí. Cara, crava aí. Chama a responsa. Eu acho que Canadá e empate está muito seguro. Sim. E crava o over aí. Você está com a casa aberta aí? Cara, não, mas eu abro. Porque senão a gente vê a odd, né? Porque se a odd do over 1,5 for mas muito... abriremos aqui a BetSul, cara, que é o que eu mais jogo na BetSul.
Porque se a over 1,5 estiver ruim para a gente, aí a gente vai na over 2,5. Tá, peraí. Sempre lembrando assim, pessoal, que Copa do Mundo qualificação. Que no longo prazo, né, se você vai apostar em volume e no longo prazo, busque ali odds interessantes, que são entre 1,70 e 2. Refaça a sua pergunta. Qual é a odd do over 1,5 para Canadá e Estados Unidos? Over 1,5 para Canadá e Estados Unidos. Peraí. Total de gols. 1,5, 1,40, 1,39. Então, está acima da odd sugerida pela gente. A gente sugeriu 1,33 e a casa está dando mais. Então, já tem um valor aí. Então, vale a pena ir no over 1,5 aí nessa casa. Entendi. Agora, under 2,5 está pagando 1,60. Boa também. Boa também, muito boa. Under 2,5? Under 2,5. Vamos nessa under 2,5? Vamos, fechou. E Canadá e empate. Empate, isso. Beleza? Beleza. Semana que vem a gente conta se a gente se deu bem ou não. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Boa. Então tá bom, cara. Canadá e Estados Unidos. Você falou da rivalidade, cara. Eu fiquei pensando em Brasil e Argentina. Sim. Chile e Argentina. Esses caras. Eu tava vendo os jogos da NFL, que é super legal, né? Muito legal. Demais. Sim. Você vê os torcedores dos dois times, um sentadinho do lado do outro, bonitinho, né? Sim. E aquele jeito de torcer que a gente até às vezes acha que a gente diminui isso, né? Sim. Mas eu falo, cara, puta prazer, o cara pegou o carro, foi pra PQP, do outro lado do estado, sentou, tá comendo um hot dog dele lá, porra, ninguém vai dar tapa, ninguém vai rasgar a camisa. Não vai levar um copo de mijo na cabeça, não vão xingar a mulher dele. Exatamente. Porra, que legal isso também, entendeu? Eu confesso que às vezes eu falo, porra, uma almofadinha desse. Não, que almofadinha. Porra, enfim. Para dizer que eu acho que essa rivalidade é mais para isso, né? Sim, uma rivalidade, mas não vai ter torcida organizada saindo no pau não em Quebec, né, cara? Não vai, ou Toronto, onde vai ser o jogo. Vai ser em Vermont, mas assim, a rivalidade dos Estados Unidos e Canadá, ela vai para todos os esportes, né, Zé? Sim. Hockey no gelo é fortíssimo. Tem no atletismo, na natação. E o Canadá é foda no hockey, se eu não me engano. Eles tiveram um tempo aí que eles machucavam os Estados Unidos, ficou um tempão sem ganhar. Preciso lembrar as datas certas, mas eu sei que o hockey no Canadá é um negócio assim, depois que você aprende a andar, como a gente é pro futebol, os caras vão pro gelo. Eles vão pro gelo, Então, a rivalidade ela envolve muito mais só que o futebol. É que no futebol a tendência sempre é espetar um pouco mais as rivalidades, né? Puxá-la um pouco mais para uma coisa mais visceral. Porque o futebol é um esporte um pouco mais visceral que os outros. Mas mesmo assim, é que nem você falou, lá, todo mundo de boa. Senta aí, vamos tomar uma cerveja. Tá, levou o gol, tira uma corneta na hora, mas depois dá um abraço, depois sai cantando, rindo junto. Cara, e Buffalo Bills, por acaso, Buffalo Bills e Kansas, que foi agora domingo. Que jogão. Puta jogo. Vira. Então, cara, um cara tava chorando, feliz. Chorando, feliz. Mudando de posição o tempo inteiro, cara. Pelo menos o mesmo cara que o pessoal ficava filmando tava super civilizado. Não sei se rola um chupa ali entre eles, mas... Deve rolar, mas sempre é só isso, entendeu? Entendi. Não passa pra violência. Entendi. Né? Legal, cara. O que mais você tem para falar entre Estados Unidos e Canadá? A gente pode falar de uma rivalidade interessante também que existe há bastante tempo, que é a rivalidade entre bandas, né, Zé? Bandas de rock and roll? Bandas de rock, rock and rollers? Entre é? Canadenses e americanos. Isso gera sempre muita polêmica, assim. O pessoal gosta de falar muito desse assunto, assim, que às vezes o cara gosta muito do artista e fala, é canadense, aí o cara já não gosta mais. Isso aí rola direto, né? O South Park, não sei por que eles zoam demais o Canadá. Tudo que é ruim, fresco, não funciona, eles falam que é canadense. É uma historinha deles lá. Mas, cara, o que tem entre Canadá... Peraí, banda de rock, Canadá e Estados Unidos, aí é foda. Estados Unidos é muito melhor. É que aí tem algumas coisas que a gente pode pontuar. Vamos pegar, por exemplo, 2 ícones grandes, tá? Neil Young, canadense, Bob Dylan, americano. Boa. Onde é que você... Para que lado, que time você jogaria? Cara, Canadá, Neil Young, apesar de reconhecer o Bob Dylan talvez um ícone maior e representa ali uma coisa maior, mas Bob Dylan, Neil Young com certeza. Neil Young eu escuto regularmente. Sim, eu também. Porque, o Neil Young tem uma coisa com a distorção, né? Sim, é um rock mais guitarrado. Ele tem uma representatividade legal. O Bob Dylan também fez muita coisa bacana, né? Sim. Os dois são engajados em coisas bacanas. O Neil Young é super politizado. Até agora o Neil Young teve uma polêmica aí com o Spotify essa semana, porque o Spotify tem vários
podcasts de antivacinas, né? E aí o Neil Young disse, pô, se vocês não tirarem esses podcasts do ar, eu vou tirar minhas músicas do Spotify. Porra, que legal. E o Spotify não tirou os podcasts, né? Porque é direito do também, Spotify, isso é verdade, isso é verdade. E o Neil Young foi lá e tirou as músicas dele do Spotify. Olha, eu não sabia disso. Você não consegue mais ouvir Neil Young do Spotify. Ele tem várias ações assim legais. Ele tem um concerto que chama Bridge School, de bridge, de ponte. Sim. Que é para crianças excepcionais, o Pearl Jam. Eu acabo sabendo por causa do Pearl Jam, que é uma banda que eu gosto muito. Então eles tocam direto, todo ano. Tocaram várias vezes juntos. Várias vezes juntos. O Pearl Jam toca direto, Keep on Rocking, Hatred Down, aquela música lenta que é Harvest Moon. Harvest Moon, pô, é a minha preferida. São lindos. É linda. O Pearl Jam toca direto. Porra, os caras são... Então 1-0 o Canadá aqui. Puta, Canadá 1-0. 1-0, tá. Agora essa aqui eu vou pegar você de surpresa. Essa aqui você não vai conseguir responder. Drake ou Jay-Z? Cara, se eles entrarem aqui no estúdio, eu não sei quem são. Mas são rap? Assim, eles se consideram rappers. Eu não sei se eu consideraria eles rappers. Tá, tudo bem, eles fazem um tipo de rap, eles fazem um rhythm and blues, RB. Não, o Jay-Z eu sei quem é. O cara é fudido, um puta produtor musical. Sim. Mas assim, música dele... o marido da Beyoncé também, conhecido como marido da Beyoncé. Eu ia falar da Mel B. Você vê que eu lembrava que ele era casado com uma morena lindíssima. Era Mel B na minha cabeça. Pois é. Ainda bem que você me ajudou. E o Drake é mais novo também, né? O cara bombou agora mais recentemente e tal. E o Jay-Z tem mais histórico. O Drake é um canadense. Assim, canadense aqui, mas é aquele torcedor fanático do Toronto? Isso. É esse cara? Pronto, já sei quem é. Se ele entrar, eu já sei quem é na sala aqui. Eu, no caso, o que eu gosto de hip hop, eu gosto no hip hop mais old school. Eu gosto de Public Enemy, Run DMC, Ice-T, NWA, Beastie Boys, aquela coisa mais anos 80, né? Esse é o hip hop que eu curto. Esses caras aqui eu não conheço muito a música deles, mas eu vou ir no Jay-Z, meu voto no Jay-Z, porque ele é mais... O cara tá mais na área, assim, fazendo mais coisa interessante. Tá, não, sim. Ele eu sei que ele é super reconhecido. Se eu não me engano, ele é um dos donos daquele fone de ouvido. Sim, e tem aquele aplicativo também que é só para músicos, que paga músicos. Ele é um empreendedor. Um cara legal, né? Um cara bem fera. Cara, você falou uma coisa de uma banda antiga nova-iorquina, de hip hop, que eu gosto também bastante. Eles têm uma música... Qual é a banda? Beastie Boys. Beastie Boys. Ele tem uma música que chama Sabotage. Sim, na hora, sabe? Procure no YouTube Korn, que é uma banda super pesada, Sim. junto com os caras que são ainda mais pesados, que é o Slipknot, ao vivo tocando essa música. Cara, procura no YouTube. É de arrepiar. E os caras... Você vê que eles ensaiaram muito. Cara, é demais. Assista. É uma sugestão. Procure aí pra quem gosta. Então, Drake e Jay-Z, quem que você vai? Cara, eu vou no Jay-Z também. Então, deu 1-1 aqui, Canadá e Estados Unidos. Agora, essa aqui, pra mim, é fácil, tá? Essa aqui é pra galera mais antiga, pra galera que gosta de rock progressivo, rock anos 70, tá? Rush, que os músicos adoram Rush, e Boston, que é uma banda similar americana, mais ou menos. O Boston é um pouquinho mais velho que o Rush, alguns aninhos mais. A gente até pode dizer que o Boston influenciou o Rush de alguma forma, mas, mesmo? Mas são duas bandas que estão sempre ali juntas. O cara escuta uma, ele escuta a outra. Boston é meio Fleetwood Mac, essas coisas assim, mais antigonas, mais começo dos anos 70. Mais anos 70. Cara, Rush, desculpa. Não quero nem saber o que o Boston fez. Cara, eu não suporto Rush. Sério, cara? Eu não consigo gostar dos caras, velho. É mesmo? Eu fiz todo o esforço na minha vida pra gostar, eu escutei, assim, com a maior boa vontade, eu não gosto. O Neil Peart, aquele baterista, não, ele é colocado, os caras que gostam de bateria e colocam ele numa categoria e depois existem os bateristas. É por isso, justamente, Zé, porque eu sou músico e sempre escutei os caras com essa ideia assim, não, eles são, né, pica mesmo, os caras são baita de uns músicos, assim, eles tocam pra caramba. Todos eles são três, cara. São três. E fazem um barulho daquele. Power Trio, você fala Power Trio, você fala em Rush, não tem como. Só que não conquistou meu coração, nunca consigo conquistar meu coração. O vocal nunca foi uma coisa forte neles assim, mas enfim, acho que é muito característico e, porra, cara, os caras têm umas músicas muito feras, com certeza Rush. Então aqui, eu vou no Boston, então deu um empate aqui. Então, canta uma música do Boston. Cara, aí você me mata, né? Te peguei, beleza. Eu vou no Boston por ser contra o Rush. Tá, entendi. Eu voto contra, beleza. Tá. Então estamos 2-2, digamos assim, né? Tá. Canadá e Estados Unidos. Essa aqui é pra galerinha anos 90. Alanis Morissette, canadense, ou Sheryl Crow, americana. Cara, Alanis, Canadá. Alanis, né? Essa é fácil. Cara, até acho a Sheryl Crow boa pra caramba. Sim. Não é ela que é casada com o... Era, com o Eric Clapton. Com o Eric Clapton. Isso. Era, né? Mas, puta, a Alanis Morissette ao vivo, eu vejo, adoro, tem umas músicas que eu adoro dela. Ela é muito boa.
Thank you, India. Sim, Thank you, a música. Thank you é muito legal. Puta, é demais essa letra. Enfim, adoro. Alanis. Então, Alanis foi. Então Fechado. tá 3-2 pro Canadá. E tem até uma anedota muito engraçada, viu, Zé, que um condado, o Canadá tem condados, né, que são municípios, o condado de Kensington, os policiais lá, a polícia fez uma punição para quem eles pegassem nas blitz e na rua dirigindo bêbado, que é ficar escutando discos do Nickelback na cadeia. De tanto que eles odeiam o Nickelback. Os canadenses, né, cara? A banda canadense. Mas quem é fã do Nickelback ama o Nickelback né, até morrer. Uhum. E o Three Doors Down é uma banda que é muito parecida à americana. Como eu não conheço muito do Three Doors Down e eu conheço o Nickelback, não significa que eu goste, mas eu conheço, eu vou votar no Nickelback. Cara, eu tenho algumas músicas que eu gosto dele, apesar de não ser... não ter nenhuma música, por exemplo, que eu tenho baixado para ouvir correndo, correndo não, eu ando. Dando um rolê ou fazendo alguma coisa, mas eu vou dele. Eu acho que ele tem uma voz boa, esse cara. Ele canta bem. Uma voz então grossa. Fechou 4-2 Canadá. Canadá favorito também nas bandas ganhou, hein? Quem diria? Cara, ganhou, verdade. É que você não pegou também uns caras foda, né? Mas tudo bem. Peguei ali os parecidos, né? É para você ver o nível do Canadá, os caras têm... Entendi, você fez a mesma coisa. Você pegou um lateral e botou de ponta. Entendi, sim, você pegou o que os caras tinham de melhor. Tá certo. Né? Tá certo. E aqueles que a galera mais conhece também. Tem outras bandas canadenses que conheciam, Simple Plan, né? Que é aquela banda emo também. Welcome to My Life, é o hit que o pessoal mais conhece. Tem aquela Sum 41, que é uma banda de punk rock, parece californiano, tipo Blink-182, mas é canadense. Então, porra, precisava botar esses caras junto com o Ramones para ver qual que ia ser a votação. E a gente abrir para o público a goleada que ia ser. Ia ser diferente, mas é isso, Zé. Tá bom, tá ótimo, cara. Muito bom. Vamos lá, vamos para o próximo jogo, Gufo? Bora. Agora que a gente fez uma análise de música americana e Canadá. Vamos lá. O próximo jogo é Argentina e Colômbia ou você quer falar do Brasil? Vamos Argentina e Colômbia. Argentina e Colômbia, também terça-feira agora. Terça-feira, 8h30, o jogo em Córdoba. Tá. Bem, Argentina tudo, ele está exatamente abaixo do Brasil em fundamentos, em estatísticas e na tabela. Sim. A Colômbia veio subindo, mudou a forma de jogar, está jogando, cara, fechadinho lá atrás. Você viu o jogo aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Foi um jogo de encantar os olhos da seleção brasileira. Podia ter sido 0-0, mas assim, com uma sensação que o Brasil jogou muito, conseguimos fazer um gol, acho que ali nos 30 e 35 do segundo tempo. Foi um jogaço, mas a Colômbia só se defendeu. E o que você acha que vai dar nesse jogo? Você quer falar o quê desses caras? Cara, esse jogo ele tem uma rivalidade muito grande. Começou essa rivalidade em 93. E até eu queria contar uma história que eu vivenciei presencialmente, onde começou essa rivalidade. Não foi naquela goleada da Colômbia? Exato. Foi em 93 aquilo? Foi em 93, dia 5 de setembro de 93. Olha só. E eu estava lá. Ah, você estava lá? Eu estava lá. Que legal, você estava no estádio? Eu estava no estádio e não só isso. A história é bacana. Quero compartilhar aqui com a galera essa história, porque além de eu ter ido no jogo... Rincon era da seleção, né? Sim, naquela seleção da Colômbia acho que ele fez gol, inclusive. Era Rincon, Valderrama, Asprilla, Valência, o goleiro do Escorpião, fugiu o nome dele agora também, mas enfim, tinha o Córdoba, que era a reserva dele, que depois foi pro Boca. Era uma seleção, uma baita seleção, que foi para a Copa como grande favorito. Ele foi um fiasco nos Estados Unidos. Sim, foi verdade. Né? Até inclusive teve o falecimento depois do Escobar por causa daquele gol que ele, cara, essa história levou, bizarra, né? Bizarra, né? Mas a história é a seguinte, tá, Zé? Vamos relembrar, tá? Para quem ainda quem é mais jovem não se lembra, mas quem se lembra vai me dar razão. Naquele momento, em 93, a Argentina era super favorita para tudo, porque a Argentina era a atual bicampeã da América. Tinha ganho a Copa América de 91 e a Copa América de 93. Então chegou naquele jogo como grande favorito, porque jogava no seu estádio, no Monumental de Nunes, lotadaço, 75 mil pessoas, com aquela coisa que quem já viu futebol na Argentina, ou quem acompanha, sabe que é a torcida mais
insistente, vibrante do mundo é a Argentina. Sim. Não tem nada igual. Sim. É uma coisa impressionante. Show de rock também. Exato. Toda banda de rock ama tocar lá. Acaba fazendo um DVD lá. Né? Sim, Esses dias eu vi do AC/DC lá. A gente falou mesmo a gente falou de Ramones na semana passada. O último show do Ramones que foi gravado em DVD e tudo, eles fizeram lá. Eles fizeram questão de fazer lá. Olha que legal. Porque, Ramones lá é uma igreja, uma coisa assim. Os caras amam Ramones como, sei lá, se fosse Deus mesmo. Né? E aí, então, a situação do grupo, ainda as eliminatórias não eram todos contra todos, eram em grupos. E o grupo A tinha a Colômbia como líder, era o último jogo da rodada. A Colômbia só precisava do empate para ir classificar direto para a Copa. Ou seja, já vinha numa campanha super forte. Já vinha numa campanha boa. E a Argentina precisava ganhar. O must-win estava com a Argentina. Esse era o quadro. Entendi. Porque no outro jogo do grupo, que era Paraguai e Peru, se o Paraguai vencesse, a Argentina não ia nem para a repescagem. Né? Então a Argentina precisava ganhar de qualquer jeito. Espera um minuto, cara. O Maradona jogava. Não, aí, mas ele, aí tanto que na Copa de 94 ele rodou. Aí que está a história, porque a história é complexa, ela tem várias ramificações e a gente vai chegar no Maradona. Tá. O Maradona tem tudo a ver com esse jogo, no começo e no final. Porra, conta aí. Eu tô curioso. Porque assim, quando a situação era essa, a Argentina precisava ganhar de qualquer jeito, tá? O jogo era em casa, a Argentina nunca tinha perdido para a Colômbia em eliminatórias, ainda mais em Buenos Aires. Então era assim, um jogo dado como feito. Era o jogo que a Argentina ia patrolar de qualquer jeito. Entendi. Né? A seleção argentina, a torcida argentina com a seleção já tem uma empáfia natural de ser como a gente com o Brasil. A gente sempre acha que a gente vai ganhar de todo mundo. Sim. Eles também. Então era tranquilo ganhar da Colômbia. Aí o Maradona vai num programa de televisão, um programa esportivo, e faz um gesto que marcou muito, que é assim, ele disse assim, literalmente ele falou assim, no futebol é assim, a Colômbia está aqui e a Argentina está aqui. Puta que pariu. Ele fez assim com a mão, né? E aí, aquilo ali bateu nos colombianos como né, o cara acha que é isso. Os caras fazendo boa campanha, eram líderes de grupo. Líderes do grupo, boa campanha, um bando de jogador bom. O Rincon, Asprilla, esses caras davam medo. E os caras no auge, eles estavam no auge do futebol deles. Jogavam muita bola. A famosa geração dourada, como eles chamam lá na Colômbia, a generação dourada. A geração dourada da Colômbia foi essa geração. E os caras falavam, é isso, beleza. Aí, Zé, eu morava naquele momento em Buenos Aires, eu morei 9 anos em Buenos Aires, né? E naquele momento eu morava ao lado do César Hotel, que era o hotel onde ficou a seleção da Colômbia. Para quem conhece Buenos Aires, o César Hotel fica na Rua Posadas, e eu morava na Rua Libertad com a Rua Posadas. Então, o fundo do hotel, né, a parte de trás do hotel, dava direto para a janela do meu quarto. Então, eu via o jardim do hotel, né, do meu quarto. Você vai me dizer que você viu o Rincon pelado? Não, isso aí. Não. Ainda bem. Mas o que eu. Esse é um trauma, né? O que foi impressionante é que ninguém ali no quarteirão, no bairro, conseguiu dormir. Porque eles levaram uma massa de torcedores, desses do estádio, que fazem bagunça e a polícia deixou, né? Eles ficaram tocando fogo de artifício a noite inteira. Tocando tambor, cantando a noite inteira. Você adorando aquilo, né? Nossa, todo mundo adorando aquilo ali, principalmente os jogadores da seleção da Colômbia. Começando por eles. Né? Que não conseguiram dormir. Né? E depois, no trajeto do hotel para o estádio, foram apedrejados, foram desviados para cair numa zona perigosa lá, e teve que ir polícia resgatar o ônibus. Que coisa, não. Eles fizeram o impossível para condicionar o jogo com a Colômbia. Então, você vai somando aí fatos, né? Eu fui ao estádio, consegui ir ao estádio com um amigo para ver o jogo e o estádio estava maravilhoso, lotado, chuva de papel, bandeira, aquela coisa que só a gente não sabe fazer. Uma festa, assim, né? Sim. Estava indo para resolver a vida, do jeito que você pintou antes, né? Tava indo pra... Hoje nós vamos ganhar. Hoje vamos ganhar e a confiança era total da torcida, dos jornalistas, dos jogadores. Então, só para a gente lembrar aqui, galera, os 2 times que entraram em campo. Tá? A Argentina foi com o Goicoechea. Quem lembra o Goicoechea, né? Defensor Catador de pênalti pra cacete. Jogou no Internacional de Porto Alegre também. A linha defensiva com Saldanha, Borelli e Ruggeri. Quem lembra do Ruggeri? O Ruggeri era um super cara bonzinho. Bonzinho, querido. Querido pra caramba. Ele só não lutou MMA porque não existia MMA nessa época. E Altamirano, que era um bom lateral. Aí um meio-campo com 3 volantes, mas 3 volantes bons de bola. Zapata, Simeone, que também era bonzinho pra caramba. Super. E o Redondo, que era o craque. Esse sim. Jogava muito, mas era um volante defensivo, mas jogava pra caramba. E aí um ponta de lança, que era o Léo Rodrigues, e 2 atacantes. O Medina Bello, que era um atacante de lado, e o Batistuta, o Batigol,
Um dos maiores centroavantes da na história fase do futebol. incrível dele. Não, Sim. se bem que ele explodiu mesmo no final dos anos 90, né? Que ele estava na Fiorentina ali, 96 para frente. Essa época dele ele estava jogando ele muito. já era incrível. Porque a Copa América de 91 e 93 ele foi artilheiro, ele já era o craque. Já era o batigol. Já era o batigol. Então era um 4-4-2 losango com um ponta de lança, 2 atacantes, um time que jogava muito bem, um time forte. Cara, ele era aquele atacante de um toque, né? Sim. Um de pé, de cabeça, de chapa, de porrada. Não, e o cara que sabia... É difícil você ver o Batistuta em impedimento. Ele nunca ficava em impedimento. Era um cara que tinha uma noção de posicionamento muito boa. Cara, e ele e o Edmundo não jogaram junto, não se deram bem na Fiorentina, né, cara? Puta, que dupla que ia ser. E aí, a Colômbia, eu falei que o Córdoba era reserva, não, ele foi titular nesse jogo. Era Córdoba, Herrera, Pereira, Mendonça e Pérez. Aí o trio de meio campo com Rincon, Gomes, Álvares e o Valderrama também de ponta de lança. E os 2 atacantes, Asprilla... Valderrama? Valderrama. Ele Pibe e Valderrama. Né? O cabelo mais famoso. Esse cara jogava muita bola. Ele era bom. Você que é jovem não viu Ele não era ainda. um 10, cara? Ele era um 10. Ele era o 10. Ele era o 10, era o ponta de lança. O cara ali na frente distribuindo a bola. E ele... busquem aí melhores lances de Valderrama para você ver o que esse cara jogava mesmo. E na frente 2 caras de muita velocidade. O Asprilla e o Trem Valência. Jogadores assim, ó, agudos. Aqueles caras que pegam para dentro do gol. Quando você vê, ele já está dentro do gol com bola e tudo. Né? Então, essas 2 escalações chegaram lá, a Colômbia precisando só do empate. O primeiro tempo foi super disputado, né? Não aconteceu nada de muito relevante. Você está brincando, foram 6 gols no segundo tempo? Foram 4 gols no segundo tempo. Porque terminou ali no finalzinho do primeiro tempo, a Colômbia fez 1-0 numa jogada do Rincon e foi para o intervalo no 1-0. Mas aí todo mundo pensou, a Argentina vai voltar no segundo tempo, vai virar esse jogo, porque estava muito equilibrado, a torcida em cima e tal, não sei o quê. Cara, não. O segundo tempo, a Colômbia foi outra seleção. Foi impressionante. Foi uma patrola. Foi um negócio assim, que eu nunca tinha visto até então na minha vida. Porque, assim, a Argentina em casa sempre é muito forte. Sempre, contra qualquer time. Sim. E os caras parecia que estavam jogando adultos contra crianças. Foi assim, uma coisa de velocidade, toque de bola, de ir para cima, de voracidade. Era para ser uns 10-0. O Goicoechea salvou o jogo de ser um 10-0. Sério, ele salvou. Foi 5-1. Foi 5-1. Foi 5-0. 5-0? 5-0. Puta merda. E o Goicoechea foi bem ainda. O Goicoechea salvou a seleção. Bom, aí terminado o jogo, uma coisa que ficou assim, marcada para mim foi que a torcida argentina nunca vaiou a seleção eles têm uma questão de... Terminou o jogo, eles estavam lá achando que estava 0-0 ainda. Olha só. Vibrando e fazendo... Argentina, aquela coisa toda, assim, o tempo inteiro. E os caras levantam 5-0. Eu falei, essa torcida, se fosse no Brasil, os caras já tinham sido metade do estádio. Sim. Já tinham ido embora, já tinham vaiado, gritado olé, né, para favor da Colômbia. Não, os caras estavam lá vibrando. Aí tá o pós-jogo, aí que tá o mais interessante, aí que volta a situação Maradona que eu falei lá do começo. Porque a Argentina foi obrigada a ir para repescagens. Cara, ele pediu desculpas, pelo menos? Não. Ele achou ótimo. Mas aí o que ele fez? O que ele fez foi heróico, porque assim, a Argentina... pela primeira vez ia ter que disputar uma repescagem e ia jogar contra a Austrália. Né? Um jogo lá na Austrália e um jogo na Argentina. E aí o que aconteceu? Maradona se ofereceu para voltar ao futebol, que ele tinha se aposentado. Cara, que doideira. Eu tô quase lembrando. Foi um jogo ruim esses 2 jogos. Foram. Foi tight, o negócio foi disputado ali. E aí o Maradona, não, eu volto. Diga lá que eu volto. E aí o Alfio Basile, você vem, Diego? Vou. Então voltou Maradona. Né, foi a comoção nacional, o Maradona voltando. Bom, agora a gente vai ganhar a Copa, né? Maradona voltando para a seleção. E aí ele voltou, classificou a Argentina e na Copa dos Estados Unidos. Foi tipo 1-0 lá, 1-0 aqui. Foi 1-1 lá e 1-0. Foi um negócio ruim, eu lembro que foi apertado. Foi bem apertado. E aí, na Copa dos Estados Unidos, quem vai lembrar, o Maradona foi pego no doping. Né? Magro, com cara de possuído, jogando pra caralho. Pra caralho, mas deu aquele tequinho que ele dava sempre e terminou caindo no doping em 94. Pra ser bonzinho, foi muito afrim. Sim. E tava magro e correndo e super motivado. É uma coisa... E tudo isso daí, Zé, por causa desse jogo com a Colômbia que ele provocou lá no começo, para você ver o peso do Maradona no futebol. Então, esse jogo aqui que a gente está trazendo para as nossas apostas, ele tem uma carga emocional muito grande que vem desde 93. Cara, fica uma marca, hein? 5-0 na lomba. Não, e chocolate. Porra, chocolate. Cara. Brasil, esse 7-1, por exemplo, são os nossos
tataranetos vão ouvir. Exato. Né? Até em hoje casa também. É a maior goleada que a Colômbia, que a Argentina levou em casa, foi essa, na história. Caramba, cara. Em todos os jogos. E é difícil de imaginar que vai ter outra desse tamanho, né? Porque a Argentina é sempre boa. Sim. Sempre tem geração boa, mas mais outras menos. Acho que o Brasil consegue ter um padrão médio bem acima. Eu não acho que a Argentina compete tanto assim com a gente, não. Mas é sempre um time bom, pô. Não tem entre safra. Você estava falando dos dados da Colômbia defensivos, são bem interessantes, né? Cara, a Colômbia, ela mudou demais o padrão de jogo do começo das eliminatórias para esse final. Eles mudaram, o jogo virou um time, cara, fechado. Você vê o jogo aqui do Brasil, como eu citei, super fechado. A gente conseguiu um gol no final do jogo, mas o Brasil jogando super bem e tal. Cara, se você pegar o início das eliminatórias, a expectativa é que a média deles era de 11 desarmes por jogo. Então, nessas últimas 5 rodadas, eles teriam feito aí 55 desarmes. Sim. Eles fizeram 80. Caramba. É o time que mais desarma nessa fatia e quase não toma gol, mas também não faz gol. Sim. Eles estão há 4 jogos sem fazer gol. E estão somando ali pontinho. Perderam do Brasil, mas empate, vai, não sei o que, tal. Então, eles caminham lentamente na tabela. Estão no limite ali, com 17 pontos para entrar ou não. Mas, enfim, eles mudaram o jeito de jogar. Eu acho que esse vai ser um jogo difícil. O Brasil fez 1-0, cara. Sim. E jogando muita bola, tá? Sim, o Brasil jogou muito bem. Aqui na arena do Corinthians. Sim. Na Neoquímica Arena. Cara, então assim, para falar de entrada desse jogo, é under 2,5, se não 1,5. Que aí cabe a sua opinião. O que você acha? Porque se pegar o Brasil, 1-0. Sim. Under 1,5 estão pagando mais. Vamos ver aqui os cards para a galera tomar essas decisões. Primeiro, é aquele card tradicional de pontos de posição de tabela. Lembrando, né, gente, que tanto a Argentina quanto a Colômbia jogaram ontem, então, na quinta-feira. Esses pontos não entram aqui nesse card, porque esse card a gente está gravando esse programa, você está vendo ele na sexta. Entregou toda a técnica de enganação que a gente faz com vocês. Mas é para vocês saberem que aqui a Argentina está com 29 pontos em segundo lugar e a Colômbia em quarto com 17 pontos. Isso aqui pode mudar, talvez, mas mesmo assim a Argentina estará na frente em pontos, né? E aí, Zé, o card de mercado de gols de odds sugeridas. Você quer que eu fale aqui? Ah, não, fala você o mercado. Pode falar se quiser. Posso falar antes? Claro, vai lá. Ó, assim, cara, a gente falou under 2,5, 2,31. Tá pagando bem. Boa. Perdão, retiro o que eu falei, retiro o que eu disse. Over 2,5, 2,31. Under 2,5, 1,54. Porque o mercado está entendendo que vai ser under 2,5. O mercado está lendo que nem a gente. E under, agora pode ser aqui, se a gente tiver culhão. Eu até aceito fazer isso aqui com você. Under 1,5, portanto, que vai ser 1-0 no máximo, estão pagando 2,62. Vendo o que aconteceu com o Brasil, e imaginando que o jogo da Colômbia, mesmo que a Colômbia vence o Peru, vamos admitir esse cenário positivo. Sim. Se a Colômbia vence o Peru, cara, ela vai para cima da Argentina? Ou ela vai jogar o que está dando resultado, que está jogando fechadinho? Sim. Mas se a Argentina quiser ganhar e ir para cima, vai deixar espaços. E a Colômbia pode... cara, o Brasil deixou espaço para os caras também, viu? Sim. Puta merda. Para funcionar lá atrás, a cobertura é curta para esses caras. Sim. Tá voltando o Rames Rodrigues, tá voltando, né? Parece? Isso. Mas assim, eu acho que ele não faz verão sozinho também. Sozinho não, né? Cara, eu aceitaria esse under 1,5. E é bom a gente lembrar que a Argentina vai ter Depou, Lo Celso, Di Maria, Correia, Lautaro Martinez, Dybala. Então a Argentina está com timão. A Argentina está com... Só não está o Messi, mas estão todas as grandes estrelas. Você falou aí uma turma da pesada, né? Então vamos lá. Mercado de gols, odds sugeridas, tá? Over 0,5 no HT, 71%, uma odd sugerida de 1,41. Over 1,5, probabilidade 64%, odd sugerida 1,56. Over 2,5, ó, gente, bem baixa, como o Zé estava falando. O mercado vai entender isso aí também na sua casa de apostas. Over 2,5, 35%, uma odd sugerida de 2,86. E o over 3,5, praticamente impossível, 14% a probabilidade, 7,14 a odd. Mas claro, né, vai que a Colômbia faz o crime de 93, nunca sabemos. E ambos marcam BTTS também bem baixos. É aquilo, a Colômbia provavelmente não vai marcar. Que vai fazer gol. 36% de probabilidade, 2,78 a nossa odd sugerida. Então vamos lá. O que você quer fazer? A Argentina,
né? Argentina e empate? 2, Argentina e empate. Ou você quer cravar a Argentina para pagar? Só a Argentina para pagar mais? Que já vai ser pouco, eu acho. Já vou te falar aqui. Sim, a Argentina... Só a Argentina... Não, cara, a Argentina tá aí com 2. Eu até achei que tá pagando 2,02. 2, tá pagando 2. Eu tô achando até... Tá bom, hein? Tá bom. Vamos de Argentina? Cara, vamos de Argentina e não dupla possibilidade, só Argentina, beleza? Sim. Tá. O que mais? E aí você falou que o under 1,5 estava pagando? Cara, eu achei o under 1,5 2,62. Se esse timaço... Cara, a seleção que o Brasil jogou aqui foi também fortíssima. Sim. E a gente... Tudo bem que o melhor... Assim, acho que nem foi o goleiro da Colômbia o melhor jogador em campo, mas o sistema defensivo da Colômbia foi incrível. Sim. Incrível. É o preço, como eu te disse, os caras não fazem gol há 4 jogos. Eles estão bem nos desarmes, também você falou, né? Então, 1-0 para a Argentina é um resultado plausível. Plausível, né? Quer fazer... O over 0,5 aí você tem a odd, só para a gente ter uma ideia? Over meio 1,08, não é nada. Não é nada, Não vale a pena. Não vale a pena. Então o under 1,5 está pagando melhor. O under 1,5 está pagando melhor. Então vamos. Está pagando bem melhor. Vamos no under 1,5. Sim. E, cara, agora que você falou isso, eu estava pensando até em dupla possibilidade de empate. Deixa eu ver. Um 0-0, né? Cara, um 0-0. Dupla possibilidade. Argentina e empate 1,28. Sim. A gente está saindo. Só Argentina é 2, 1,28. Agora, enfim, acho que imaginar qualquer situação da Colômbia, não, né? Não, acho que é difícil a Colômbia fazer esse crime. Difícil pra cacete. Eu iria no under 1,5, baseado no que eu vi contra o Brasil. Eles são muito fortes defensivamente. Se eles perderem ou empatarem com o Peru, eles vão jogar muito atrás aqui. Aqui eu digo contra a Argentina. Sim. E acho que se vencerem também não vão mudar, porque daí eles vão falar, cara, 1 ponto na Argentina aquele negócio, lembra do SBT? Carimba o passaporte. É muito próximo de... Eu acho que, cara, assim, Colômbia eu vejo defesa. Certo. É isso que é meu... Então bora. Bora o quê? Eu não sei. O dupla que você falou, porque pode dar um 0-0, mesmo que a odd seja mais baixa. Tá. Né? Então vamos de Argentina e empate. E o under 1,5. Casa empate, então eu vou sair daqui de cima. Nossa, a gente realmente é conservador, hein? Mas beleza. Assim que a minha humanidade... Você quer tomar um risco? Vamos só na vitória da Argentina, que estava pagando 2. Não, cara, mas... Puta. Então tem que ser a vitória da Argentina por 1-0. Isso. Pra gente se dar bem aqui. Pra gente se dar bem, É bem claro, não existe outra possibilidade. 0-0 a gente ferro. Não, a gente ganha o under 1,5, né? 0-0 a gente ganha o under 1,5. Vamos, cara, puta, tá muito... Argentina... Vai no feeling, Zé. Eu vou de Argentina, então. Argentina 1-0. E Argentina 1-0. Beleza. Para ganhar as duas tem que ser Argentina 1-0. Fechou. Beleza. Então tá bom. Ô, Júnior, a gente já postou nesse vídeo, vai postar os resultados da última rodada, né? Sim. Pra galera pagar um pau que a gente acertou 5 de 6 no programa passado. Gufo, mais um jogo... Que esse aqui vai ser, falando da última rodada que a gente analisou, também vai ser um Bayern e Hertha, né? Mais ou menos. Brasil e Paraguai, porra. Vai ser Brasil. Sim. Não tem dupla possibilidade, me recuso. Não, é difícil isso aqui não ser só Brasil. Né? E Paraguai já caiu, né? Caiu. Não tem como Foi cair. Foi pra segunda divisão. Caiu, vai jogar com o Grêmio e o Vasco Cruzeiro. O Paraguai não tem chances de mais ir para a Copa, está na zona ali nos últimos lugares, tal. Para ser mais preciso, falarei para vocês. O Paraguai é o penúltimo, tem 13 pontos. Tem 13 pontos, Vamos botar aí para a galera o card de... Só um minutinho, a gente está falando de Colômbia, Peru, ali tá disputando quarto e quinto, tem ainda a repescagem e tal. Tem 17 pontos. Sim. O Brasil tem 35 com um jogo a menos, cara. É uma surra. Sim, né, é uma surra. O Brasil já está lá, né? A Argentina também já está lá, só precisa garantir matematicamente, mas já está lá. Né? Não, a Argentina não tem menor estresse. Então, vamos botar aí para a galera, Júnior, o card de pontos e posição na tabela. Tá? O Brasil, como o Zé falou, é o líder com 35 pontos. O Paraguai é o penúltimo, noveno, né? O nono, quer dizer, com 13 pontos. E isso aqui não estão incluídos os jogos de quinta-feira nessa tabela aqui, mas provavelmente não mude muito essa situação.
Vamos ter aí um confronto entre líder e último ou penúltimo da tabela. Então aqui está fácil. Eu queria falar uns números do Brasil, porque Manda. eu acho que o pessoal tem que... Quer dizer, eu não acho nada, mas eu sinto que muita gente ainda... Brasil não vai bem. Cara, eu tenho certeza que a gente vai entrar na Copa como a odd mais mal paga, portanto, as casas de apostas vão achar que o Brasil é o favorito, de novo, como foi na Copa passada. Essa eu acho que isso vai acontecer. E eu vou te dar uns números aqui. Bom, só assim, aposta decidida. A gente vai meter over quanto para o Brasil? De gols. Você quer ler o mercado antes? Vamos ler o mercado. Tá, lê que eu quero te dar uns números do Brasil, Tá. Que eu posso falar depois, não vai atrapalhar. Vamos meter as odds e o mercado, aí você vem com as informações. Fechado. O card Júnior é o seguinte, mercado de gols, odds sugeridas, over 0,5 no HT, 60% de probabilidade, uma odd sugerida de 1,67. Over 1,5, mais de 2 gols no tempo integral, 62% de probabilidade, uma odd sugerida de 1,61. Over 2,5, aí ó, como baixa, gente. Cara, por que 25% de probabilidade, uma odd de 4. E o over 3,5 muito parecido, ou seja, o mercado... isso aqui não é a visão do mercado, tá, gente? Isso aqui é a visão nossa, a visão através dos nossos números, é o nosso cálculo de probabilidades. O mercado você vai entender ao ver a sua casa. Você vai lá na sua casa... Que o mercado não está aberto ainda, tá? Desse jogo. Quando você for lá na sua casa favorita e você vai ver a odd, você vai entender como que o mercado está lendo e você vai ver se você vai encontrar valor ou não de acordo com essas odds que a gente está sugerindo aqui. Então, o over 2,5 e o over 3,5 está muito parecido. 25% para um, com uma odd sugerida de 4, e o over 3,5 com 23% e uma odd sugerida de 4,35. E ambos marcam mais baixo ainda, Zé. Pouquíssima probabilidade, 28% com uma odd de 3,57. Aí por que é isso daqui? Aí você vai entrar nos números de Brasil e Paraguai. O Brasil é uma tendência natural dessa seleção. Quando ela joga sem a responsabilidade de ganhar, o Brasil sempre quer vencer. Ok, jogando em casa, mais ainda. Mas quando o Brasil já está classificado, esses jogos do Tite são jogos para testar novos jogadores, testar novas formações, novas dinâmicas do time, o Brasil fazendo um gol, o Brasil relaxa muito. O Brasil perde o ímpeto ofensivo. Entendi. Né? Então, a probabilidade é que o Brasil marque um primeiro gol e o Paraguai se feche daquele jeito que o Paraguai sabe se fechar como ninguém. Né? O ferrolho paraguaio é talvez o mais forte em termos de Cara, sistema. mas mesmo no Paraguai já, dead meat, já foi. Então, mesmo assim, você acha que eles vão jogar aguerridos assim também? Isso aqui tá com uma puta cara de ser um treino, hein? Vai ser um treino, por isso. O treino no Brasil não vai se expor. Os caras não vão botar o pé. Cara, mas não tem uma turma vindo aí, Pedro. Não tem, o Neymar não vai participar. Não tem uma turma. Tem o Rafinha, o Antony, o Vinícius Júnior. Tem uma turma que está precisando mostrar. Não é que precisa mostrar, mas eles estão no Não, vestibular ainda. Tem precisam. menos cadeiras do que bunda. Sim, eles precisam. Exato. Né? Então, assim, alguém vai rodar. Eles precisam mostrar serviço. Eles precisam buscar situações de gol. E jogando em casa, sim. Mas como muitos jogadores mais, digamos lá, Casimiro, Thiago Silva, Marquinhos... Acho que esses caras que dão a cadência, eles... a gente segura aí. E a coisa vai mais ali no... Porque assim, o cara vai lá e vai forçar uma situação que ele pode se machucar e prejudicar depois para o clube dele. Entendi. Então, acho que o must-win do Brasil ele é baixo. O Brasil vai ganhar bem 1-0, 2-0 e deu, entendeu? Não vai forçar muito a barra. E o Paraguai também não vai se expor, não vai atrás. Por isso que o ambos marcam é muito difícil. E aí o over 1,5 ali é a que tem a maior probabilidade no nosso cálculo aqui. Entendi. Posso tentar fazer um contraponto? Por favor, sinta-se em casa. Vou te dar uns números, então. Nessas eliminatórias, o Brasil é o time que melhor finaliza, mais desarma, mais passa certo e tem um cruzamento ideal, que aqui no Footstats para a gente, entre 16 e 18 é um número de cruzamento suficiente por partida, tá? Sim. Tem um número ideal, porque é um... Acerto de cruzamento, é isso? Você tá falando? Não, tentativas. 16 vezes eles tentam, eles cruzam a bola na área, acertando ou não. Que é um número que, numa cesta de ataque, é bom. 20 é muito, Sim. E tem time que faz 30, isso aí, pelo amor de Deus. Mas assim, entre 16 e 18 é o que a gente entende que é o ideal aqui na nossa história de 17 anos levantando o número. E é o que melhor dribla. Eu vou repetir rapidinho. Melhor finaliza, desarma, mais passa certo, tem um cruzamento numa faixa que a gente acha que é perfeita, 16 por jogo, e melhor dribla de todas as seleções. É melhor ataque também, né? Sim, mas ele não tem o líder em nenhuma dessas estatísticas. Esse é o ponto.
que eu acho que a nossa seleção é fodástica. Sim, sim. Nós lideramos como time em quase tudo, só que a gente não tem o jogador líder em quase nada. Certo. Ou seja, é super coletivo. A gente vai para essa Copa sem aquela Neymar dependência, Sim. que a gente viu o mapa de calor dos jogos da Copa, cara, era na ponta esquerda ali, o negócio super vermelho. Então o Brasil não tem líder em nenhuma dessas estatísticas. Não tem o líder, não tem o jogador que mais chuta, não tem o jogador que mais dribla, não tem o jogador que mais desarma, não tem. Você percebe? Sim. Eu acho isso super contundente, eu acho isso impactante demais, assim, Verdade. Para refazer o cálculo, inclusive em relação a esse jogo. É muito coletivo. E eu não sei o quanto você consegue desacelerar ou acelerar. Eu não sei quanto gestão você tem num time tão coletivo. Porque eu não sei se o Tite vai falar assim, moçada, para trás, que nem eu duvido que ele falaria isso ele em qualquer. fala isso. Não, jamais falaria, mas digo assim, eu não sei se ele tem esse controle. O Brasil está muito forte, tem uma molecada muito sangue nos olhos. Você citou 2 ou 3 aí que, cara, talvez não vão para a Copa, que jogam o Neres, o outro lá, rabiscador, que era do São Paulo. Você falou o nome do cara agora, dos pontos. O Antony. O Antony. Cara, esses caras seriam titulares na maioria das seleções. Na maioria, eu acho. Então, assim, esse é um número ruim para todo mundo, né? Que joga contra o Brasil, que eu acabei de dar. Agora, você quer ver um pior? Manda. O Brasil é o time que menos permite finalização dos adversários. Isso é impressionante. Menos chutes contra o Brasil. Ainda mais do que contra a Colômbia, que se fecha. Então, é muito ruim. Tudo bem que o Brasil joga com muita posse. É difícil fazer gol no Brasil, é muito difícil. É dificílimo. É muito difícil. E mais, são 2 coisas ruins para os adversários. É o que menos sofre chute e o Brasil impõe ao adversário a pior pontaria, de 34%. Certo. Então, o Brasil sofrendo chute, para o Brasil é bom isso, tá? Só 34% vão no alvo. Então, é sempre uma situação ruim do cara finalizar, não chega bem, não chega redondo, não chega perto do gol. Percebe? Claro. Então, assim, eu acho que isso aqui é um número... O Brasil é um dos que pior lança. Isso também, para mim, é um número positivo, vendo os outros. Por quê? Sim, o Brasil não rifa a bola, não é chutar cara, pra frente. E tá todo mundo fechado. Então, a gente dificilmente pega os times em contra-ataque. Difícil o cara falar, vamos para cima do Brasil hoje. Só a Argentina, né? E assim, mesmo assim, eu acho que o Brasil tá um pouco à frente, assim, não tá muito apertado, não. Então, assim, diante disso, cara, eu acho que eu iria, para te dizer que mesmo assim, eu faria a mesma coisa que a gente fez em Bayern e Hertha. Eu seguiria esse raciocínio. Eu iria over 2,5 e iria só resultado Brasil. Essa é a minha opinião. Tentei te convencer aqui com essa porrada de número. Você me convenceu. Você me convenceu totalmente. O over 2,5, ele, apesar da probabilidade aqui ser baixa no meu cálculo, ele tem uma lógica, que é essa de caras que não estão com o passaporte carimbado quererem o passaporte. Muito. Né? A gente pode ver aí... Cara, o Pedro não foi convocado? Não. Esse cara foi o Gabigol. Cara, por que o Pedro não vai para a seleção? Eu também não sei. Para mim, é um dos melhores centroavantes do Brasil. Cara, ele faz uma função que ninguém faz. Ele faz um pivô, cara, do Aloysio no São Paulo. Sim. Que isso tem... Ou você derruba o cara, ou ele vai fazer o pivô em cima de você. Ele tem corpo, ele é meio Rivaldo. Não, a capacidade de finalização dele... Não, fudido. Eu sou fã do cara. Desde o Fluminense, cara. Sim, não. Ele é um baita jogador. Mas não tá. Os caras ali... Tá o Matheus Cunha, que é um cara que está tentando buscar uma fortaleza dentro da convocação, o Gabigol e o Gabriel Jesus, que pode jogar de 9 também. Né? A tendência é que se jogue com o Vinícius Júnior pela esquerda, no meio ou o Coutinho ou o Paquetá como cara ali de armação. Cara, você viu que o Paquetá tá à venda, cara? Que o Lyon tá fudido de grana? Eu li essa semana. E tem o Bruno Guimarães, que também é do Lyon, que foi dito que ia para o Newcastle e o próprio Lyon desmentiu, né? E ali pela direita vão brigar por posição o Rafinha, o Antony, o Gabriel Jesus. Nossa Senhora. Então, são jogadores de muita vocação ofensiva, né, Zé? Sim. O Brasil estando bem, tranquilo, solto, com a torcida apoiando, saindo gol fácil, é provável que o Brasil vá buscar outros Gabriel Jesus, gols. você sabe se está convocado? Eu não vi a convocação. Sim, está convocado. Cara, esse é um jogo para o Gabriel Jesus meter gol, cara. Ele é o maior artilheiro da era Tite. Sim, mas ele... Cara, eu gosto muito dele e eu acho que ele tem que ir para a Copa. No entanto, eu entendo também as críticas. Sim. Sabe? Claro que tem que ter... E o Tite não esconde. Toda a parcela na preocupação defensiva, de marcação. Isso tudo tá tudo certo. O futebol é assim mesmo. Todos os times bons jogam assim. Só que eu acho que ele tem que guardar mais, cara.
Sabe, eu sou fã do cara, tá? Desde a época do Palmeiras, os números deles eram incríveis, jogando aqui, você via e falava, mas esse moleque não pode ficar aqui muito tempo, não tem condição dele ficar aqui, tem que ir embora. Eu acho que ele é uma excelente reserva para a seleção, sabe? É um jogador que... Eu acho que é um reserva de super luxo. Super luxo, exato. Talvez ele não seja aquele cara que consiga entregar tudo em 90 minutos, mas ele entra bem quando ele entra numa questão específica. Sim. Eu acho que o Tite gosta do cara também, né? Sim, ele é o maior artilheiro da era Tite. Desde que o Tite começou, é o cara que mais fez gols na seleção. Sim. Então, isso aí já dá uma garantia de manutenção. Nas eliminatórias passadas ele deitou o cabelo também. Então é isso, Zé. Brasil e Paraguai, eu concordo com você. Acho que é uma boa leitura que você entregou aí pra galera. Então vamos nessa. Então, sim. Tá bom. Então é over 2,5 e Brasil na cabeça. Gufo, mais alguma coisa? A sua amizade, pode ser? Porra, essa aí não custa nada, cara. Ainda mais agora que tá chegando na hora do almoço. A gente vai ali, almoça, tá tudo certo. O Júnior falou que hoje ia pagar pra gente. É verdade, Júnior? É isso aí. Estamos gravados, ainda que baixo, acho que pegou aqui. É isso aí. Então tá, Gufo. Nos vemos semana que vem? Semana que vem. Tomara que a gente consiga manter essa nossa média, né, de acertos, né, Zé? Vamos ver, cara. Eu tô mais receoso nessa rodada. A seleção é sempre mais difícil. Mas, cara, vamos aí. A gente tem que ir pra cima. Só posso relembrar a galera aí, Zé, por favor, pessoal, fortalece aqui o movimento Footstats. A gente está trazendo um monte de conteúdo legal para vocês, mas a gente precisa desse feedback de vocês. Então, se inscreve aí no canal, dá o like aqui no vídeo se você curtiu, passa para a galera. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, deixa lá no comentário que a gente está respondendo tudo na hora, a gente está lendo tudo. A opinião de vocês é super importante. E relembrando, tá? Segunda-feira, 18 horas, ao vivo, tem o check-in, nosso Papo Resenha Futebol Nacional. Nas terças, no espaço no Twitter, recebemos convidados, arrobas importantes para a gente falar de vários assuntos e você participa também. Nas quartas tem a nossa live no Instagram. Nas quintas, às 18 horas, tem o Fute para Fora, que é a nossa mesa redonda sobre futebol internacional, muito bacana. Hoje você tem meio-dia esse programa, Apostas Footstats, e às 19 horas você não pode perder o Pelada, que é o nosso bate-papo informal. Então, gente, tem muito conteúdo bacana, mas, por favor, vai lá, se inscreve agora. Parou de ver a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, você não vai se arrepender. Isso aí, Gufo. Até semana que vem, então. Valeu, meu querido. Nesse mesmo horário. É nóis. Valeu.